Os orelhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte comedy na veia, rapaz. O Corinthians com Juventude, ó. Gol do Alan Ruschel. 1-0 Juventude, uma atrapalhada da defesa. E esse Félix Torres, orelhudo, não sabe fazer cobertura, orelhudo. Diga-se de passagem, gol do Juventude. Aí pra você ver de novo a bobeira da defesa do Corinthians de novo. Parabéns, Félix Torres. Aí o Alan Ruschel. Aí você quer ver o gol do Corinthians agora? O cruzamento do Fagner. Olha só o cruzamento. E o Pedro Henrique empata o jogo. Corinthians 1, Juventude 1. Uma vergonha para vocês, jogador do Corinthians. E a bola foi na mão do jogador do Juventude. E o VAR, nem no VAR o juiz foi, hein? Eu começo a achar que tem um esquema. O mesmo que derrubou o Santos vai derrubar o Corinthians, hein? Não sei não, hein? CBF. Vocês estão de sacanagem? É brincadeira as coisas dessas aí, diga-se de passagem. E aí vocês que fiquem ligados, o jogador do Corinthians, vocês têm que entrar mais ligados, hein? Vocês estão de sacanagem? Estão brincando. Diga-se de passagem, começando a edição do Esporte Comedy de hoje. Aí pra vocês, vamos falar do Corinthians, que situação, hein? O Corinthians tá vivendo, hein? Tá matando nós do coração, diga-se de passagem. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Vamos falar do Corinthians, que o Corinthians não consegue ganhar nem em casa. Nem do Juventude, nem do defunto, e nem de bêbado, nem de ninguém. Um time como o Corinthians está nessa situação porque contratou mal, por más gestões anteriores, mas por também não se comportar como um time que quer ganhar. Um time afoito, irmão. Fez um bom primeiro tempo, criou chances, diga-se de passar, tomou um gol bobo. Eu já cansei de falar do Félix Torres, irmão. Esse Félix Torres é muito orelhudo, irmão. É muito orelhudo, ó. A orelha dele, ó. Diga-se de passar. Que zagueiro orelhudo, irmão. Não sabe fazer a cobertura, irmão. Outra vez tomando gol, diga-se de passar. E teve 2 pênaltis pro Corinthians. 2 pênaltis que o juiz nem no VAR não foi, né? Como sempre. A verdade é essa. Primeiro tempo, o Corinthians criando chance. Depois que tomou o gol do Juventude, o Corinthians foi pra cima, mas ainda quase que toma o segundo. Se não fosse o Hugo Souza, que é um baita de um goleiro, e que você, Augusto Melo, tem que comprar pro Corinthians, que ele é um goleiraço, diga-se de passagem. E aí, o Corinthians teve chance, mas não conseguiu fazer o gol porque não tem centroavante, irmão. O Giovani é esforçado? É, mas nós não temos atacante, nós morremos de fome, diga-se de passagem. O que faltou hoje foi o centroavante, foi ter um pouco mais de calma, mais de vontade. É isso que faltou. Time muito afoito. Aí o segundo tempo o time veio, colocou o Pedro Henrique, contestado, ele foi lá e empatou, 1-1 de cabeça. Mas aí, o que acontece? O Juventude perdeu 2 jogadores. O goleiro, que foi orelhudo, ô Gabriel, você foi orelhudo, irmão. Você saiu mal pra cacete, diga-se de passagem. Você fez uma falta que não precisava ter feito também, tocou errado, né? O Giovani se faz o gol ali, aí era pênalti, se você derruba ele um pouquinho mais dentro da área. Foi expulso. Alan Ruschel já estava com 2 cartões, né? Já tomou o segundo, foi expulso, depois que pegou no Fagner. E aí o Juventude não chutou no gol no segundo tempo. O Corinthians afoito, não criou nenhuma chance perigosa também. Mas que realmente faltou aquela vontade de ganhar, com certeza. E o Corinthians corre risco sim, com 20 pontos. Depois dos resultados da tabela, irmão, pode sim ligar o ventilador, pode pegar no terço, agarrar em quem vocês quiserem. Porque infelizmente esse ano vai ser difícil, hein? Vamos ser até o final. Mas ficou muito difícil. Aí vocês, jogador do Corinthians, vocês precisam ter um pouco mais de vontade, irmão. Mais vontade. Se concentrar mais. Não pode tomar gol bobo igual vocês andam tomando. Hoje a defesa foi muito mal, taticamente. No gol do Juventude, sim. Depois se postou melhor. Mas não pode, né? Com todo respeito ao Juventude, não pode cometer as gafes que vocês cometeu. E aí eu falo que o orelhudo, o jumento, o pé de rato do Félix Torres, de novo, irmão. De novo errando na cobertura. É possível, irmão. Diga-se de passagem. E aí o Corinthians, realmente, o que faltou, seu Wesley? Só jogou bola contra o Fluminense. Não jogou mais, diga-se de passagem. Eu, inclusive, se sou presidente do Corinthians, eu te vendo para ontem. Porque não é possível. É possível isso.
O Corinthians com Pedro Raul, poste sem luz, não consegue fazer gol. Eu não sei o que acontece com você, Pedro Raul. Você só jogou bola no Goiás, irmão. Você foi pro Botafogo, você foi pro México, pro Vasco, pro raio que o parte e você não faz gol. Não sei como é que você virou profissional. Mérito do seu empresário, que diga-se de passagem, é um baita do empresário te levar pro Corinthians, irmão. Você também põe ano que vem, você não fica. Você não tem vontade, irmão. Você não se concentra, não é possível, irmão. Aí o idiota corintiano te faz uma pergunta. Se os gols tá em dia, você falou sempre. Sempre aonde? Olha o nariz do Pinóquio aqui, ó. Diga-se de passar, porque você não é jogador para Corinthians. Foi uma contratação equivocada. Foi mesmo que, como se diz, pegar o dinheiro e jogar o dinheiro na lata do lixo. Porque você não é jogador para Corinthians. O Pedro Henrique fez o gol, mas faltou atacante hoje. E o Juventude entrou encarando o Corinthians, como se estivesse em Caxias do Sul, irmão. O Juventude só se perdeu depois das duas expulsões e depois da expulsão do meia deles. Da expulsão não, da saída do meia deles, que diga-se de passagem, Jean Carlos. Tava dando trabalho pro Corinthians, hein? Tava dando trabalho, ele machucou, o Juventude se perdeu, diga-se de passagem, porque perdeu o jogador da criação. Mas que o Juventude encarou o Corinthians de igual para igual, encarou com certeza. E merecia melhor sorte, mas não teve. E o Corinthians faltou a vontade de vencer, faltou a vontade de pressionar, faltou a vontade de se organizar. Parecia que aquele time que estava feliz com o empate. Essa é a minha opinião do jogo de hoje. Vocês ficaram felizes com o empate, vocês não tiveram aquela vontade, aquela gana de entrar concentrado no jogo para ganhar. Isso a gente não viu, irmão. Não viu, diga-se de passagem. Ver um time realmente, parece que é um catado em campo. Parece que é um time desorganizado taticamente. Ah, mas chutou, fez um primeiro tempo bom, fez. Mas o segundo tempo não teve aquela vontade, não teve aquela gana. O Juventude com 2 a menos segurou o Corinthians, irmão. O que é uma vergonha pro Corinthians. O que é uma vergonha para vocês, jogador do Corinthians. Será que vocês não sabem? Será que vocês dormem tranquilos de ver o Corinthians nessa situação? Com os resultados da rodada. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba. O Fluminense fez a parte dele e ganhou do Bahia. E se vocês continuarem jogando desse jeito, é Série B, irmão. É Série B, infelizmente. Porque um time que não tem padrão, um time que realmente entra desorganizado, um time que parece que entra com um jogo de final de ano, um rachão. É isso que nós é. E aí o que acontece? Empata com o Juventude, que com 2 a menos segurou o Corinthians. E aí o Juventude, com todo respeito ao Juventude, mas era para ter ganho. Principalmente porque o próximo jogo é contra o RB Bragantino. E aí a obrigação é ganhar. De todo jeito, porque realmente vai ser difícil, torcedor corintiano, o Corinthians escapar do rebaixamento. Eu sou corintiano, mas infelizmente a Série B é a realidade. E aí o Wesley, o grande Wesley, joga faz muito tempo, parece que só jogou contra o Fluminense, depois não jogou mais nada. Acha que é o Mbappé, acha que é o craque. Fez até uma partidinha, driblou, ciscou, mas não faz mais gol, não vai para cima, não sei o que acontece. E aí o que acontece? O time realmente faltou aquela gana de entrar no segundo tempo, falar vamos ganhar. Vocês não entram com vontade de ganhar. Vocês entram como realmente como um empate. O time que mais empatou no campeonato, como se o empate fosse maravilhoso. E não é. E não é. E aí o Juventude, mérito do Juventude que se postou bem, conseguiu segurar o resultado e leva um ponto para Caxias do Sul. Agora, o Corinthians vai ter que torcer e vai ter que fazer sua parte nos próximos jogos. Vai ser muito difícil, repito, o Corinthians não cair. E aí contrata o Thales Magno, mas só o Thales Magno vai ser a solução? Vocês acham mesmo que o Thales Magno vai ser a solução para esse problema todo? Um time que realmente entra parecendo que está perdido em campo, você acha que vai realmente ser isso? Precisa trazer um centroavante, irmão. Pedro Raul não dá. Poste sem luz. Nós temos luz aqui, mas o Pedro Raul é um poste sem luz. O Corinthians está com a luz no fim do túnel. Alguém acha essa solução? Eu acho difícil, mas continuo com o mesmo pensamento. Ou melhora, ou infelizmente cai. E cai e vai ser difícil subir. Se continuar com essa mentalidade perdedora. O Corinthians nunca teve mentalidade perdedora, mas tem. Tem realmente. A culpa da outra gestão mas essa gestão não teve planejamento. E está pagando o preço por causa disso. Time remendado, uma bagunça. A mãe Joana, diga-se de passagem, pior do que a várzea. E aí paga pelo preço, realmente contratações erradas,
O Pedro Henrique fez o gol, mas não é jogador para Corinthians. Respeito ele, é um jogador médio, mas não é para Corinthians. Fez o gol hoje, não é jogador para Corinthians. Mateuzinho não é, Hugo não é, Félix Torres não é jogador para Corinthians. Com todo respeito a Félix Torres, que é um orelhudo, ó, orelhudo de Itaquera. Pedro Raul, que eu não sei como virou profissional, não é jogador para Corinthians. E hoje realmente faltou aquela vontade de ganhar. E repito, ou melhora ou vai jogar a Série B. E eu tô preocupado com esse time. Tô preocupado com o Corinthians. E vocês, jogador do Corinthians, tem mais raça, tem mais empenho. O recado é para vocês. Entra em campo, vocês todos, se concentra mais. Não dá espaço para o adversário, mesmo jogando fora de casa. Pressiona, tenta sair. Quando tiver com a bola no contra-ataque, tenta chutar pro gol. O Alex Santana fez até uma partida boa. Ele é um jogador bom, mas hoje não se concentrou direito. Realmente, o time parecia que estava perdido. O Ranieri fez um bom jogo, mas faltou. Defesa está mais concentrada e nós não temos atacante. O Giovani até chutou uma bola no gol, diga-se de passagem, mas é muito pouco. O Rodrigo Garro também chutou, mas o lance do pênalti é um absurdo. O VAR é um absurdo, é uma vergonha esse VAR. O VAR todo jogo quer prejudicar o Corinthians. Parece que tem um esquema para fazer o Corinthians cair para a Série B. Eu começo a desconfiar desse VAR, porque todo jogo, irmão, você nem no VAR, você não foi, você nem não viu o lance. Mas fica a dúvida para vocês, ó, na consciência de vocês que não estão nem aí. O esquema, na verdade, é fazer o Corinthians cair. E será que vocês vão conseguir? Parece que sim, por incompetência dos jogadores que não conseguem correr, não conseguem se dedicar, não conseguem entrar concentrado. E vocês que estão agindo de má fé contra o clube, estão agindo de má fé. O VAR entra ligado e prejudicar o Corinthians todo jogo. É isso que eu tô vendo. Deixa o like aí, gente. E você, jogador, se concentra mais, que é muito preocupante a situação. Se não melhorar, infelizmente, vai cair. Vocês têm a culpa de vocês. O VAR prejudica o Corinthians, mas vocês têm a obrigação, o salário está em dia, de correr, se dedicar, entrar focado com o espírito de vencer. Essa é a minha realidade. Pronto, falei. E deixa o like e tamo junto, gente.